Bom, Larissa, no programa de hoje nós vamos falar sobre hiperatividade, os desafios da educação. Nossa entrevistada é a professora Geucira Augusta Ribeiro da Silveira, que é professora e psicopedagoga e também coordenadora do Núcleo de Psicopedagogia da FESP. Professora, para começar a nossa conversa, quais são os principais sintomas da hiperatividade? Olha, os principais sintomas da hiperatividade é uma irritabilidade, uma ansiedade constante, movimentação constante da criança ou do adolescente também, né? E é uma criança que, de acordo com as suas irritabilidades, com o funcionamento do seu cérebro, que não para mesmo, ela começa a mexer em tudo, a subir em tudo, a não obedecer, a correr. Quer dizer, então é um comportamento assim de uma criança indesejável. Muito agitada. Agitada, também. muito agitada. E esses sintomas, eles são confundidos com outras doenças? Ou melhor, outras doenças são confundidas com a hiperatividade? Isso, a hiperatividade é um transtorno, né? E um transtorno assim, muito preocupante atualmente, né? Porque está aparecendo muitas crianças com esse transtorno. E é confundido, sim, com até mesmo com a desestrutura familiar, que é a falta de limites, né? Criança criada muito à vontade, e às vezes criança criada com avós, crianças assim, muito à vontade, pais permissivos demais. Então é confundido porque a criança fica também com essa irritabilidade, né? Porque ela fica muito à vontade. Então, a pessoa ansiosa, né? E ela é instável também, né? Confundido mesmo com pessoa que tem instabilidade. E prejudica realmente o aprendizado de uma maneira geral, porque são crianças que não põem nada no lugar, jogam as coisas para todo lado, e os pais ficam irritados, né? Então, é necessário que os pais observem em casa, os professores e os profissionais de educação observem também na escola, para orientar a família a procurar o recurso necessário, que é necessário fazer o tratamento. Como é possível diagnosticar precisamente se uma criança tem ou não a hiperatividade, já que esses sintomas, né, são comuns também de crianças, como você mesma disse, que também tem às vezes algum problema familiar ou algum tipo de desestrutura que tenha provocado aquele comportamento? Isso, nós que somos da área da educação, e também a área clínica, né, porque eu sou psicopedagoga clínica também, nós já começamos a observar a criança através de uma anamnese, de uma entrevista com os pais. E, por sinal, uma entrevista muito demorada, de preferência com os dois pais, né? A gente vê esse contorno que a criança vive na família. Depois, a gente vê a escola, né? Então, são através das observações, estudos, entrevistas dos entornos da criança. É família, escola, o social dessa criança e a própria criança também, ouvindo a história de vida da criança por ela mesma, né? Então a gente vai checando todos esses dados que a gente vai conseguindo e também a gente precisa às vezes de auxílio de outros profissionais, se caso todo indicar que é uma criança hiperativa. Nós vamos precisar do médico, nós vamos precisar do psicólogo, nós vamos precisar às vezes do fonoaudiólogo e aí vai andando, né, com o tratamento dessa criança e vai dando assim um retorno para que ela possa ter uma aprendizagem. O Núcleo de Psicopedagogia da FESP, ele oferece esse tipo de suporte pedagógico para crianças que têm algum tipo de dificuldade do aprendizado, inclusive a hiperatividade. Sim. Como que é, assim, quais são os casos mais comuns que chegam até vocês desse tipo de problema? Com que sintomas, né? Com que características essas crianças chegam até vocês? Isso. Olha, são crianças irritadas, ansiosas, com dificuldades de aprendizagem mesmo na leitura, na escrita, né? Porque lhe falta atenção, concentração, memorização, porque o cérebro não para e elas não têm aquela atenção de concentrar no que a professora está ensinando. O reflexo no aprendizado vem com relação à falta de concentração. Sim, e atenção, né? Às vezes a criança só tem um déficit de atenção. Ela não tem a comorbidade que é a hiperatividade e outros transtornos, né? E com isso a gente vai sendo ajudado por outros profissionais. Mas eu assim, digo que o profissional da educação hoje, ele não pode só estar focado no ler e escrever. Ele precisa de ter um olho clínico, abrir os campos de conhecimento dele, para que ele possa
estar questionando assim, será que essa criança foge da normalidade? Vou buscar ajuda onde? Né? Então, ele tem que ter esse olhar. E não é taxar logo a criança sem educação, de hiperativa, porque, na verdade, nós não fechamos o diagnóstico. Quem vai fechar o diagnóstico é o médico. Quanto tempo, em média, se leva para diagnosticar uma criança? Mais de 6 meses. Mais de 6 meses? Mais de 6 meses. Com vários profissionais, como você disse. Com vários profissionais. Nós pegamos a criança e vamos já mostrando para os pais. Ó, se precisar de outro profissional, eu aviso vocês. E a maioria deles, nós orientamos a escola, orientamos a família e atendemos a criança naquilo que nos compete. E dá muito resultado, certo? A família atende muitos pedidos da gente. São raríssimos casos que a família às vezes abandona o tratamento ou parte para outros profissionais sozinho, né? Porque tem famílias ignorantes, né? Que ela não sabe esperar aquele tempo necessário da criança. Que é um resultado imediato, que é resultado imediato. Então, paga daqui, paga dali, vai correndo, né? Corre para um, corre para outro. São raros casos. E o tratamento adequado, como ele acontece? Ele tem, como né, você acabou de citar, vários profissionais, mas isso envolve também medicação, acompanhamento? Sim, o médico, né, ao diagnosticar a hiperatividade, ele entra com a medicação. Então, nós temos a doutora Rosângela Leal Querquilha, que ela manda muito para nós, certo? Porque ela trata da criança no ambulatório e todos que vão no ambulatório são famílias carentes. Então, ela manda direto para o núcleo, né? E é um trabalho muito bom que nós temos com ela, né? Porque ela já manda o diagnóstico, já manda a medicação e a gente trabalha a nossa parte, mandando também o resultado para ela. E ela mandando para a gente também. E nós pedimos também a escola, a posição da escola. O que eu sinto nas escolas é que eles não têm, assim, critérios para selecionar. Criança deu trabalho, eles mandam. Então, isso a gente já não aceita mesmo, certo? Diagnóstico precoce. A gente pede um relatório circunstanciado da criança, vai fazer entrevista com a mãe e, às vezes, fica só na avaliação. Devolve a criança para a escola de origem, e para que ela possa continuar seu processo alfabetizador. Esse acontece comumente, porque também tem professores que ao mandar para um tratamento, acho que também tem que ser imediato. Ah, nossa, agora está com fulano, agora acabou, né? E não é isso. Nós não somos professores da criança. Somos o psicopedagogo da criança. E também o professor também não pode desistir, né? Porque tem o papel do médico, o papel do psicopedagogo, do professor, do psicólogo, do fono, né? Da fonoaudióloga e assim por diante. Então é uma equipe, e quando a criança é realmente hiperativa, tem que ser equipe multiprofissional. Multiprofissional. Geucira, e com relação ao relacionamento no ambiente escolar, de que modo que isso prejudica? A hiperatividade, ela provoca, né, conflitos dentro de uma sala de aula? Nossa, e como provoca? Todo aprendizado que a criança precisa, é necessário a gente estudar o relacionamento professor e aluno. Ninguém ama quem não conhece, né? Se o professor não ama a criança, ele não vai ensinar nada para essa criança. Então, a nossa educação brasileira precisa dar uma mudada, né? Precisa olhar a educação com evidências. Né? Com evidências, porque a inclusão nós já somos. Né? Agora precisa, porque permanecer o aluno na sala, a gente já permanece, porque isso até é lei. Né? Agora nós, dentro da educação, nós precisamos vencer um grande desafio, ensinar a criança a aprender. Não é só jogar conteúdos, não, mas ensinar a criança a aprender. Esse aluno que se mostra diferente, esses 3, 4, 5 que não aprendeu ali dentro da sala, nós temos que aproximar desse aluno e ensiná-lo a aprender. De que maneira? Da outra, buscando e juntamente com a família, com o auxiliar de um psicopedagogo, de um psicólogo e assim de profissionais necessários. Vocês têm conseguido esses resultados positivos? Temos conseguido resultados positivos. E a gente dá sempre uma alta provisória e depois daí 2 meses a gente liga, pergunta se a criança está bem, né?
E às vezes a criança fala assim, eu quero ir aí, né? Quero voltar. Tem cura? A hiperatividade tem cura? Ela ou tem ela um controle. Ela tem um controle, né? E até nós também temos uma certa irritabilidade, todos nós, né? Porque somos humanos. Com certeza. Nós somos ditos normais, entre aspas, né? Porque na hora que a gente está assim agitada, nervosa, a gente sai da normalidade, né? E assim vai indo. Então, nós temos que nos enxergar no outro, né? Eu enxergando no outro. Se fosse o meu filho, o que eu faria para que ele aprendesse? Sim. É esse olhar que a gente precisa ter. Mesmo a professora que não tem filhos, é um sobrinho, é um primo, é um irmão, né? Então, é preciso de muito cuidado. E o primeiro cuidado é o amor mesmo, essa missão de amar essa criança, amar aquilo que a gente faz, com tranquilidade, sem essa irritabilidade, que se o professor for irritado e grita e faz isso e manda o menino calar a boca, ele vai ficar mais irritado ainda, né? Porque aí está competindo, está batendo, né, de frente, né? Então, se eu bato de frente com o aluno, ele vai ficar, né? Se eu dou um tapa, ele dá dois, e assim vai indo. Se eu grito, ele grita também. Então, quando ele percebe, né, que o professor está ali porque gosta dele, está ali para ensinar, ele vai começar a prestar atenção e a gente tem que estar chamando a atenção para isso através de um joguinho diferente com aquele que tem a dificuldade de aprendizagem. Então, é uma série de procedimentos que a gente tenta mais atrativo, até orientar, né, os né, professores, o pessoal de creche, né, e assim vai indo, as mães também, né. Você estava se referindo a essa questão do afeto e que as crianças que fazem tratamento, muitas vezes elas mesmas querem, né, demonstram o desejo de voltar ao núcleo de psicopedagogia. Uma média de quantas crianças vocês costumam atender lá e que já tem esse relacionamento com vocês? Nós temos, assim, com esse relacionamento, nós temos 150 crianças que a gente tem que fazer um cronograma, assim, uns são atendidos de 15 em 15 dias, outros de uma vez por semana, semanalmente, os casos mais graves também, né? Geucílio, o núcleo de psicopedagogia, ele funciona em quais horários e qual é o endereço para contato? Olha, ele funciona na rua 3 de maio, 33, com o telefone 3529-8009. E os horários de Os horários de 8 às 12, das 14 às 18 horas. De segunda a sexta. De segunda a sexta. Tá certo, professora. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pela sua participação. Larissa, com você.